Em Pernambuco existem hoje 18 unidades prisionais com capacidade para acolher 9 mil presos. Mas a realidade é outra. De acordo com dados oficiais do Estado, nós temos hoje 31 mil detentos em presídios de Pernambuco. Estou aqui com o doutor Marcelo Zugietes, ele é promotor de justiça com 14 anos de experiência nesta área. Doutor, é um número absurdo, né? Sem dúvida. O prazer é meu. Sem dúvida nenhuma que nós temos, em primeiro lugar, uma superlotação, o que não é privilégio de Pernambuco, é uma realidade no Brasil. Nós temos cerca de 600 mil presos em todo o território nacional e temos cerca de 240 mil vagas, ou seja, a superlotação não é um privilégio só de Pernambuco. Só que aqui, com a política de encarceramento, com a política de manutenção desse encarceramento, isso nos últimos anos tem se agravado. E isso faz com que a gente tenha uma série de outras consequências dentro das unidades prisionais. Essa superlotação não é só nos presídios masculinos, mas também chegou aos presídios femininos, né? Sem dúvida. Nós temos 5 unidades prisionais femininas. A mais conhecida, que é a Colônia Penal Feminina do Recife, que é o Bom Pastor. Temos uma mais nova, que é lá em Paratibe, que chamam a Cotela. Temos uma em Petrolina, que é a única unidade prisional do Estado, que tem o mesmo número de presas, de reeducandas, e o mesmo número e a capacidade é a mesma, não é? Temos 60 vagas, da última vez que nós estivemos lá em março, tinha 60 vagas, 60 presas. Temos uma em Buíque, que também é superlotada, e temos uma em Verdejante, que é uma cadeia pública. Então, essas 5 unidades prisionais, mesmo um número pequeno, cerca de 2 mil presas nessas 5 unidades prisionais, a gente tem superlotação, e a maior delas é na Colônia Penal do Bom Pastor, onde a gente tem cerca de 176 vagas e temos 900 presas, o que é um absurdo. E esse número excessivo de presos numa mesma unidade provoca outros problemas, né? Na realidade, a superlotação é o mote, não é, o vetor de uma série de outros problemas dentro da unidade prisional. Em primeiro, um deles seria a existência do chaveiro, que essa superlotação, aliada à falta de agentes penitenciários suficientes para a demanda que se apresenta, enfim, a falta do Estado dentro da unidade prisional, faz com que se criem grupos que mandam nas unidades prisionais, presos tomando conta de preso. Então isso sem dúvida nenhuma, é um problema. Um outro problema é a mistura. Eu creio que mesmo com a superlotação carcerária, a gente poderia ter uma divisão, separar o preso episódico, aquele que cometeu um crime apenas, que é primário, que tem bons antecedentes, que tem um emprego, uma família e tal, e separar daquele que já é um criminoso quanto mais. Isso eu acho que mesmo com a superlotação nós poderíamos agir assim, o Estado poderia ter essa visão. E no último diagnóstico que eu fiz, eu estou fazendo um outro diagnóstico agora, e aí em todas as cadeias públicas, somando dados das cerca de 60 cadeias públicas que nós temos em todo o Estado, aliado a essas 18 unidades prisionais que você falou, a gente sabe que o último diagnóstico deu um percentual de 64% desses presos como presos provisórios, ou seja, presos que ainda respondem a processo. Algum deles pode ter uma condenação ou outra, mas esses cerca de 60% dos nossos presos são presos provisórios, muito embora haja um esforço muito grande do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, de outros organismos como a Defensoria, para que a gente possa apressar esses julgamentos de acordo com o Código de Processo Penal. Falar em reabilitação de um preso, na situação que se encontra hoje as unidades prisionais, é praticamente impossível, a gente pode dizer assim? É difícil, eu diria difícil porque a gente percebe que alguns fatores são essenciais para que haja essa sonhada ressocialização, e eu diante de tantas experiências que a gente vai colhendo no dia a dia, eu já não estou usando a ressocialização, esse termo. Eu estou usando a reintegração social positiva. Por quê? Porque muita gente que está lá na unidade prisional nunca foi nem socializado, nunca foi nem cidadão,
nunca teve direito à identidade, nunca teve uma referência de escola, de família. Então, na verdade, esse cidadão a gente não vai ressocializar, a gente vai socializar, torná-lo cidadão, na verdade. Então, eu creio que essa reintegração social positiva que é pregada na Lei de Execução Penal, a partir do artigo 1º, nessa lei que completa agora 30 anos, por coincidência, ela, na verdade, ela é dificultada, sim, pela superlotação, pelo tratamento indigno, pela falta de agentes, pela falta de técnicos, enfim, por toda essa estrutura falida de encarceramento que a gente tem, mas a gente tem pontos que nos mostram que é possível, sim. Por exemplo, a família, junto do reeducando, mesmo ele preso, a família ter acesso, ele ter contato com a família apoiá-lo nesse retorno, não é? O trabalho, a escola, esses fatores levam e a gente tem um número mínimo de reintegração social positiva, mas eu posso lhes afirmar que é possível sim. E esse pequeno número, esse percentual pequeno de reintegração social positiva ou ressocialização, mesmo nesse caos, faz com que eu acredite que é possível que, entendo outro mecanismo ou uma política pública para o setor penitenciário, de um modo geral, não só de Pernambuco, mas nacional, eu creio que a gente pode ter um êxito muito maior. Pernambuco, existem hoje 18 unidades prisionais, mas quantas unidades prisionais seriam necessárias para que a gente pudesse acabar de uma vez com o problema da superlotação? Bem, eu penso que numa das recomendações que eu fiz ao governo do estado de Pernambuco, que isso já tem algum tempo, apenas repetir em outras oportunidades, eu penso que a gente precisava de pelo menos mais 2 unidades prisionais no sertão do estado, não é? Mais uma unidade prisional no sertão do estado de regime semiaberto, que nós não temos. Nós temos um arranjo em Salgueiro e um arranjo em Petrolina que se institucionalizou, mas é uma unidade híbrida, uma unidade que é de fechado, que eu com o Dr. Cícero Bittencourt, que é juiz da Vara de Execução Penal, resolvemos criar um semiaberto para que o preso do sertão não tivesse que andar 500 quilômetros para Canhotinho para poder ver o semiaberto, o que contrariava, inclusive, o objetivo da Lei de Execução Penal. Então, pelo menos 3 no sertão. Nós precisamos pelo menos mais 3 na região do Agreste, mais 1 ou 2 na região da Mata Sul, já são 8, e mais 1 ou 2 na região da Mata Norte, são 10. Doutor Marcelo, o senhor falou de regime fechado e semiaberto. Qual é a diferença entre esses dois? Na realidade, a Lei de Execução Penal e o Código Penal estabelecem regimes de cumprimento da pena. Nós temos o regime fechado, que é o encarceramento mesmo, a privação da liberdade total. E temos o regime semiaberto, onde o preso também fica encarcerado, mas tem direito a saídas temporárias, um número de 35 saídas, para que eles possam visitar a família, para que eles possam ter... É a primeira janela para a liberdade. É como se a Lei de Execução Penal, e é assim, pudesse e fosse progredindo para que o preso